Boa noite, estamos de volta aqui com o Isolamento Anatômico AMC. Hoje chegamos agora ao episódio 20 da primeira temporada. E hoje teremos o prazer de mais uma vez receber o professor Albino Fonseca Júnior, que vai conversar conosco sobre morfologia aplicada à abordagem dos nódulos cervicais, um tema extremamente importante do ponto de vista clínico. Boa noite, professor Albino. Boa noite, professor. Mais uma vez aqui agradecendo o convite para falar um pouquinho de anatomia. Então, Maravilha. A gente já começa falando, professor, qual o objetivo principal que eu tenho em falar esse tema para os senhores. Primeiro, o aspecto interessante para mim eu preciso que vocês entendam qual é a importância de eu entender alguma coisa de morfologia, nesse caso, percebam que eu não utilizei o termo anatomia, eu estou falando morfologia, isto é, qual é a importância que eu tenho de conhecer aspectos da embriologia, da histologia e também da anatomia para eu abordar nódulos cervicais. Percebam que um outro aspecto interessante que eu estou utilizando aqui eu estou utilizando o termo nódulos cervicais, a gente vai falar um pouquinho mais disso à frente. Então, para mim, é interessante eu entender qual é a importância. E uma vez que eu perceba realmente tem importância em ter esse conhecimento, como é que eu exercito, como é que eu abordo, como é que eu utilizo esse conhecimento ao meu favor. Lembrando que, quando eu falo ao meu favor, fazendo com que me propicie alcançar um fim. E, nesse caso, sempre o fim é o bem-estar do nosso paciente. Então, nesse primeiro momento, a gente vai ter algumas dúvidas. Primeiro, saber se vale a pena realmente, se tem algum interesse para mim ter esse conhecimento. E uma vez conhecendo, ressaltando que é importante ter esse conhecimento, como é que eu faço para abordar, de estudar este conhecimento e colocá-lo à prova, colocá-lo em ação no desenvolvimento e na abordagem desses nódulos cervicais. Então, a gente tem, de certa forma, essa missão, e eu vou tentar fazer com que vocês, o objetivo eu quero que vocês reconheçam realmente o professor Albino tem razão e é importante que eu saiba os aspectos morfológicos. Mas como é que eu vou desenvolver isso? Não, o professor Albino, de certa forma, nos orientou como é que eu preciso, como é que eu faço, como é que eu preciso, de certa forma, abordar utilizando esses conceitos. E logo de antemão, a gente fala sobre tumores cervicais. Apesar de eu ter utilizado o termo nódulo cervical, porque eu acho que é o termo mais aplicado aqui, geralmente nós utilizamos esses termos tumores, massas, isso quando nós não utilizamos outras coisas, como, por exemplo, ter um caroço no pescoço, ter um mamão, ter um caroço de azeitona no tórax, ou coisas desse sentido. Ao bem dizer, quando a gente fala tumor, o tumor, de certa forma, é um termo em anatomia patológica bem antigo, relacionado aos tumores, os sinais cardinais da inflamação. Então, nós utilizamos nódulos porque, até então, eu tenho uma nodulação, que posteriormente eu vou ver se essa nodulação eu posso designá-la por outro nome, por exemplo, pode ser um cisto, ou posso designá-la por algum outro nome, mas vamos preferir, apesar de nós utilizarmos o termo que é de nossa preferência, que são nódulos cervicais, fique sabendo que provavelmente, quando um paciente adentrar seu consultório, seja você na faculdade de medicina, no seu internato, ou sendo como médico, ele vai falar assim, professor, doutor, eu estou com um tumor aqui no pescoço. Então, esses tumores cervicais, a todo momento vão ser colocados para a gente, vão ser colocados à prova para a gente, e a gente vai a todo momento pegar e descobrir o que está acontecendo. Você vê uma criança de 3 anos de idade com um tumor cervical alto medindo 3 centímetros, por exemplo. Você faz uma outra imagem, essa outra imagem, nesse caso agora, uma imagem de perfil, e só vai, de certa forma, ressaltar o quão você passa a ter, de certa forma, esse termo essa nodulação. E, nesse momento, você precisa entender algumas coisas. Primeiro, eu estou diante de quê? Eu estou diante de um nódulo, perfeito. Então, esse nódulo, de certa forma, vai te jogar para possibilidades diagnósticas. E você, baseado ou não
em alguns aspectos, desde aspectos relacionados à semiologia, que são o exame clínico, o exame físico, a anamnese, a história clínica que você vai criar, que você vai criar baseado nas informações que essa criança ou a mãe lhe der, então você precisa, então, de certa forma, ter conhecimentos morfológicos. Então, a primeira pergunta que nós temos é qual é a importância desse conhecimento morfológico na hora que eu abordo os nódulos cervicais. Então, é importante, qual o motivo que faz com que eu tenha que saber, eu tenha que ter conhecimento morfológico durante a abordagem? Porque é muito simples, eu posso chegar e falar assim, não tem que saber nada disso, apenas tem que chegar, colher o exame, operar e pronto. Então, o primeiro motivo que você precisa entender na hora que você busca esse conhecimento é você falar a mesma língua. Então, a linguagem que você vai utilizar nesse exato momento, que você vai se referir a um colega. Então, quando você pede, por exemplo, um exame histopatológico, você precisa ter um conhecimento para passar através do pedido médico para o outro profissional. Ou então, quando você quer pedir um exame de sangue, um exame laboratorial, quando você faz a justificativa para isso, para um colega, essa linguagem é uma linguagem baseada em uma linguagem médica. E dentro da linguagem médica, nós temos os conhecimentos morfológicos. A gente vai falar, então, sobre histologia, a gente vai falar sobre embriologia, a gente vai falar sobre anatomia. Então, para que a gente tenha um bom conhecimento, é necessário, um dos motivos é para que a gente consiga manter um bom conhecimento. E se você, em algum momento qualquer, recebe um pedido médico, onde não tem nenhuma informação clínica, ou então a pessoa coloca, como, por exemplo, nesse caso aqui, de uma peça que nós recebemos no laboratório, onde a peça está escrito epipo, e a gente consegue entender epipô, o que significa isso, até que a gente entra em contato depois com o médico, ele explica para a gente que, na verdade, é epíplon. Então, até a gente conseguir entender o que está escrito aqui, quando está escrito, isso tudo é um grande desperdício de tempo que a gente vai ter, é um desperdício de energia que, em vez de eu estar preparado para dar um diagnóstico e entender melhor o funcionamento daquele material que eu recebi, eu tenho que ficar traduzindo algo que eu não entendi. Outro aspecto muito interessante é que eu só vou ter um raciocínio anátomo-clínico, nesse caso, tanto quando eu falo anátomo-clínico, é morfológico-clínico, para ter uma conclusão diagnóstica, eu preciso desses conhecimentos para que eu consiga dar continuidade tanto na anamnese, quanto no exame físico, e é muito importante que esse conhecimento permite e, de certa forma, vai fazer com que eu tenha uma melhor relação médica com o paciente, isso vai proporcionar, de certa forma, eu vou acabar evitando complicações durante o tratamento e, se porventura eu vou fazer também eu vou evitar emergências desagradáveis. Então, a gente vai, de certa forma, evitar esse bom raciocínio, esse bom conhecimento dos aspectos morfológicos, evita problemas outros que são aqueles relacionados à doença do paciente. Então, a gente, a todo momento, a gente tem que, para evitar outros problemas, e eu acho que um dos primeiros mandamentos da medicina é o paciente ter um problema. Eu tenho que curar esse problema, não tenho que dar outro problema para ele. Então, um dos primeiros mandamentos, primeiramente, não piorar a situação do seu paciente. Então, como é que você faz isso? Como é que você exercita isso? Tendo um bom conhecimento morfológico. O bom conhecimento morfológico faz com que o andamento do caso ocorra da melhor maneira possível e você vai evitar problemas inerentes ao seu comportamento. Então, você fazendo tudo correto, se porventura tiver algum problema, esse problema não está relacionado a você. Você não foi o culpado por isso. Outro aspecto interessante é muito importante que você saiba também o que você está fazendo e que você, uma vez pedindo, por exemplo, você examinou aquela criança e você, por algum motivo qualquer, você acha que aquela criança, você pedindo um determinado exame, você vai conseguir, de certa forma, fazer com que se elucide aquele caso. Então, você imaginou, vou pedir todos os exames possíveis aqui, aí eu vendo todos os exames, eu vou conseguir resolver o problema dele. É importante ressaltar que se porventura você pedir algum exame e não souber interpretá-lo, isso é um grave erro. É melhor você não pedir. O importante é
você tem que saber, você tem que estar direcionado, e para isso tem que ter um bom raciocínio clínico, você tem que ter um bom caminho, você tem que encaminhar o seu diagnóstico numa determinada direção. E você não deve ficar apontando para tudo que está acontecendo. Se você aponta para todos os locais, você não, em nenhum momento tem um raciocínio correto, você não tem uma hipótese diagnóstica correta. E como é que eu vou abordar morfologicamente esses nódulos cervicais? Como é que funciona isso na prática? Então, chegou um paciente, tem um nódulo cervical, como, por exemplo, aquela criança. Então, de antemão, você pode utilizar um arsenal de estruturas, de elementos, e dentre esse arsenal de elementos, eu tenho a anamnese, eu tenho o exame físico e eu tenho exames complementares. Esses exames complementares podem estar relacionados a exames de imagem, exames laboratoriais, exames de histopatologia. Você pode lançar a mão disso também. Muitas vezes você tem um nódulo acessível. Então, é importante que esse arsenal que nós temos de elementos que vão nos auxiliar na abordar esses nódulos cervicais chama a atenção para a gente que nesse arsenal nós temos elementos que são elementos da anamnese, são elementos do exame físico, são os elementos dos exames complementares. E todos esses componentes, tanto a anamnese, exame físico e exames complementares, devem ser norteados por conhecimentos prévios que os senhores vão ter. E dentre esses conhecimentos prévios estão os conhecimentos relacionados à morfologia. Dentre esses conhecimentos, são desde conhecimentos mais palpáveis, inclusive utilizados no exame físico, como uma anatomia geral do pescoço, onde nós vamos reconhecer os trígonos cervicais, e uma vez reconhecidos os trígonos cervicais, eu consigo subdividir em outros trígonos, que os senhores viram isso em disciplinas anteriores da anatomia, e a partir daí, pela topografia de onde está, eu posso prever alguma possibilidade diagnóstica. Então, isso também é um outro aspecto interessante. Além disso, vamos ter alguns aspectos morfológicos específicos do pescoço, e isso também vai fazer com que eu tenha um direcionamento da minha conclusão diagnóstica. Então, um nódulo diagnóstico, um nódulo cervical, ele sempre tem um objetivo. Número 1, eu tenho que descobrir o que é isso. Segundo, como eu trato isso. Então, não adianta nada eu descobrir se eu não consigo tratar. Então, o tratamento está muito atrelado ao diagnóstico inicial. Então, um nódulo cervical deixa de ser um nódulo cervical e eu preciso dar nome a esse nódulo cervical. Senão, eu vou ter aquelas maluquices que a gente está acostumado a ver de fulano tem um caroço no pulmão, tem um abacate não sei aonde, um caroço de abacate. Não existe tumor de caroço de abacate e nem de tamanho de um limão. Tem um limão na mama. Não, você tem uma lesão na mama. Primeiro, essa lesão é neoplásica, inflamatória, infecciosa, é um traumatismo, e uma vez sendo, como é que eu trato isso? Então, a gente precisa dar nomes, porque eu só consigo tratar nomes. Eu não consigo tratar caroços, frutas, etc. Outra coisa importante que eu coloco aqui é só para exemplificar o quanto é importante esses dados relacionados à anamnese, por exemplo, quando eu vou avaliar, de acordo com a faixa etária, os nódulos cervicais. Então, esses nódulos cervicais podem ser divididos de acordo com a faixa etária com as suas grandes áreas. Então, por exemplo, eu tenho faixa etária de 15 anos, até 15 anos, de 16 a 40 e acima de 40 anos, e a principal causa de lesões até 15 anos são congênitas, posteriormente doenças inflamatórias /infecciosas e, por último, neoplásicas. Essa prevalência vai ser acompanhada também na faixa etária dos 16 a 40 anos. Primeira causa, eu vou pensar em alterações congênitas. Na segunda causa, eu vou pensar em doenças inflamatórias, infecciosas e, por último, eu vou pensar em neoplásicas. Porém, quando eu pego uma lesão tumoral, um nódulo que eu observo acima de 40 anos, já há uma alteração, e nessa alteração eu tenho que primeiro pensar em alterações neoplásicas. Eu quero que vocês, e por último, alterações congênitas. Eu quero que vocês sempre pensem que, ao olhar o que eu acabei de mostrar para vocês tenham um pensamento mais amplo. Quando eu falo neoplasia, não necessariamente é uma neoplasia maligna. Na grande maioria das vezes, eu estou diante de uma neoplasia benigna. Perfeito? Então, isso é outra coisa importante. Se eu fizer uma outra avaliação das principais causas de nódulos cervicais, dessa vez não mais relacionada à faixa etária, nesse caso, que é uma coisa que me interessa,
relacionado quanto à topografia. Eu posso dividir esses nódulos em nódulos medianos, isto é, que acompanham a linha mediana do corpo, no caso, naquele plano mediano, ou então eu posso ter nódulos laterais que acompanhariam aquele plano sagital. Nesse caso, os nódulos medianos, eu pensaria sempre em afecções da glândula tireoide, principalmente a glândula tireoide, frequentemente ela está aumentada e esse aumento está num plano mediano, excetuando alguns casos onde apenas um dos lobos está aumentado e está muito deslocado para a lateral, que são exceções, geralmente aumentos da glândula tireoide, que são representados fisicamente, são exame físico, por afecções da glândula tireoide, que a gente vai ver isso um pouquinho mais à frente. Em contrapartida, se eu for pensar em nódulos laterais, eu tenho que pensar não na glândula tireoide, mas em afecções nas glândulas salivares. E nesse caso, mais frequentemente, eu pensaria na glândula submandibular, apesar que eu possa ter a glândula sublingual fazendo uma protrusão para a região cervical, e eu posso ter a glândula parótida na sua porção mais inferior também causando um aumento na região cervical. Mas, geralmente, quando nós falamos de nódulos cervicais laterais, eu vou estar diante de afecções das glândulas salivares maiores, no caso, glândula submandibular. Outros casos, como linfadenopatias, e nesse caso, eles vão estar independentes se é um nódulo mediano ou um nódulo lateral. Eu posso pensar em linfadenopatias, aqui linfadenopatia eu coloco o termo mais amplo possível, uma alteração que pode ser infecciosa, inflamatória, por exemplo, eu posso ter, nesse caso, linfonodo aumentado por conta de tuberculose, por conta de qualquer outra anormalidade infecciosa, posso ter algumas alterações relacionadas com outras doenças, até doenças mais específicas, como doença de Kikuchi-Fujimoto, linfadenopatia necrotizante, e até lesões que estão relacionadas a neoplásicas, como, por exemplo, posso estar diante de um linfoma. É sempre importante ressaltar que, quando eu falo das linfadenopatias, eu tenho que pensar em linfadenopatias neoplásicas, eu tenho que pensar em neoplásica primária ou secundária. Primário, eu pensaria no linfoma, e secundário, pensaria em doença metastática, e, por incrível que pareça, nós temos muito mais dúvida diagnóstica quando é um nódulo isolado no pescoço. Até tem um caso clássico que nós vemos, que está descrito em todos os livros de cirurgia, quando eu tenho um linfonodo supraclavicular aumentado, que nós chamamos de sinal de Troisier, que é muito comum em casos onde eu tenho tumor no estômago, e esse tumor de estômago acaba tendo metástase gravitacional e muitas vezes metástase para linfonodos à distância, dentre eles linfonodos cervicais, no caso supraclavicular, que vai estar naquele trígono supraclavicular cervical. Enfim, então essas linfadenopatias são linfadenopatias tanto linfadenopatias neoplásicas quanto outras neoplasias. Enfim, eu chamo a atenção aqui, além das linfadenopatias, outras causas de lesões, nesse caso, neoplasias de partes moles. Então, por definição, neoplasia de partes moles são neoplasias que não estão pertencentes ao parênquima tecidual. Então, por exemplo, eu tenho uma glândula salivar. A glândula salivar tem o parênquima dela é constituído por estruturas glandulares. Glândulas, não sei se vocês se lembram na histologia, são glândulas seromucosas, serosas e mucosas, com exceção da parótida, que apenas apresenta glândulas serosas. Essas glândulas serosas correspondem ao parênquima da estrutura glandular, o parênquima da parótida, o parênquima da sublingual, o parênquima das glândulas salivares menores e da submandibular. Essas neoplasias de partes moles correspondem àquele tecido não parenquimatoso. Então, eu tenho ali, no caso, um tecido muscular que está ali presente, envolvendo aquele ducto. Nesse caso, é uma neoplasia de partes moles do tecido muscular. Eu tenho ali o vaso que vai, por algum motivo qualquer, aquele vaso sofreu uma alteração, a gente não vai entrar aqui ao caso, uma alteração na oncogênese dela, e eu passo a ter uma neoplasia originada ou daquela artéria, ou daquele componente venoso, ou do componente linfático, ou de algum componente do tecido conjuntivo. Enfim, eu passo a ter, nesse exato momento, alterações que podem, de certa forma, causar uma neoplasia nesses componentes, que nós chamamos de uma maneira bem ampla de neoplasia de parte mole. A gente usa muito soft tissue, que é o tecido mole. Enfim, então é muito comum neoplasia de parte mole, tanto como nódulos medianos ou nódulos laterais. A gente vai ver isso mais à frente.
E, por último, nesse caso, tanto nódulos medianos, e já pegando uma pergunta que a Ingrid já comentou, que afecções congênitas são muito comuns, mas em nódulos laterais. Porém, nós sabemos que durante o desenvolvimento da glândula tireoide, que acontece no plano mediano, nós podemos ter alguns problemas que vão ser repercutidos de outras formas, ou como uma glândula tireoide ectópica, até para ser mais exato, essa criança que a gente viu na primeira imagem, aquilo ali é uma tireoide ectópica. Durante a descida da glândula tireoide, do primórdio da glândula tireoide, o divertículo tireogrosso, a tireoide não chegou até a sua localização usual anatômica e ela acabou se desenvolvendo na porção mais superior. Isso aí é uma glândula tireoide ectópica. Mas, independente disso, outras alterações podem ocorrer, como um seio da glândula tireoide, ou essa glândula tireoide pode permanecer em determinado momento, dando uma tireoide ectópica, que inclusive pode percorrer ficar dentro do ocioide. Enfim, nós temos inúmeras formas que a gente vai ver também mais à frente, que são afecções congênitas, que podem estar tanto relacionadas com nódulos medianos quanto nódulos laterais. Porém, quando eu falo de nódulos cervicais medianas, eu sou obrigado a pensar em algum problema no desenvolvimento da glândula tireoide, uma vez que ela começa a sua origem lá no forame cego e tem um trajeto mediano até alcançar a sua posição usual na região cervical. E eu tenho, no nódulos laterais congênitos, eu não pensaria em problemas de desenvolvimento relacionado à glândula tireoide. Sim, eu pensaria em desenvolvimento relacionado com o defeito no fechamento dos arcos branquiais. Enfim, deixa eu passar mais rapidamente, porque senão a gente vai ficar... Tem muita coisa para... Então, anteriormente, isso aqui eu vou passar bem rápido, uma vez que não é novidade para ninguém, que a gente tem a região cervical. Essa região cervical acaba esboçando, de certa forma, um quadrilátero. Esse quadrilátero vai ser definido pela mandíbula, isto é, acima da mandíbula eu tenho a cabeça, inferiormente vai ser limitado, abaixo da mandíbula eu tenho a região cervical, limitada abaixo pela uma linha, vai do externo até as clavículas, e tem outras delimitações na porção posterior, mas, de certa forma, abaixo dessa linha eu vou ter região torácica e acima eu tenho região cervical. Chama a atenção que, independente do tipo de pescoço que você tenha, ninguém está isento de qualquer afecção na região cervical, e a sua anatomia, independente das alterações que você tenha colocado, que você provocar aquilo, como a colocação desses anéis de aço, você vai ter os mesmos parâmetros anatômicos. Podem ter algumas pequenas alterações, mas as alterações em nenhum momento impedem o seu raciocínio, clínico. Então, como a gente viu, vocês viram em algum momento durante a faculdade, a região cervical é dividida em dois trígonos principais. Aqui, mais uma vez, mesmo numa posição em perfil, nós temos essa divisão, esse aspecto da região cervical, onde eu tenho o músculo esternocleidomastoide, que vai, de certa forma, causar uma divisão nessa estrutura quadrilátera e vai acabar formando dois triângulos. Um triângulo anterior, conhecido como trígono cervical anterior, e um triângulo posterior, conhecido como trígono cervical posterior. É importante ressaltar que alguns autores preferem chamar o trígono cervical posterior de trígono cervical lateral. Não faz nenhuma diferença, mas usualmente nós utilizamos um trígono cervical anterior e um trígono cervical posterior. É o que a gente vê aqui nessas imagens. Na imagem de cima, a gente vê o trígono cervical anterior. Percebam que ele tem como limite o anterior, ele tem uma linha mediana na porção anterior, a região posterior é limitada pela borda anterior do esternocleidomastoide e a região superior é limitada basicamente pela borda margem inferior da mandíbula. Em contrapartida, na imagem de baixo, eu tenho o trígono cervical posterior, que, assim como vocês viram anteriormente, ele apresenta delimitado posteriormente pela borda anterior do músculo trapézio, tenho o limite inferior pela margem superior de parte da clavícula e o limite anterior pela margem posterior do músculo esternocleidomastoide. Então, assim, a gente consegue delimitar, de certa forma, os trígonos cervicais, e é importante entender que algumas dessas lesões vão acompanhar os aspectos topográficos, porém, eu tenho inúmeras lesões que vão acontecer independente do tipo de área que eu estou. Então, por exemplo, linfadenopatia cervical, eu tenho linfonodo em todos os trígonos. Logo, eu posso ter uma linfadenopatia, ela vai independer da topografia cervical. Então, não vai ser porque você encontrou uma região, você vai falar, olha, essa região aqui é local de linfonodo, então a linfadenopatia não. Todas as áreas, inclusive trígonos menores, como o trígono submentoniano, são locais onde nós temos
possibilidade de ter linfonodos. Então, a linfadenopatias cervicais independe da topografia no pescoço. Outra coisa que me chama a atenção é neoplasia do tecido adiposo, assim como neoplasia do tecido de vasos sanguíneos, artérias, veias, vasos linfáticos, porque eu tenho, independente da topografia, eu tenho o tecido celular subcutâneo. Logo, eu posso ter um tecido, uma lesão originária do tecido adiposo. Para quem já teve patologia, eu posso ter um lipoma ou um lipossarcoma, tanto benigno quanto maligno, em qualquer região do pescoço. Então, uma vez que eu tenho esse tecido em todo o pescoço. Da mesma forma, eu tenho vasos sanguíneos em todo o pescoço, eu tenho vasos linfáticos em todo o pescoço, então, em nenhum momento, assim como o tecido muscular também. É importante ressaltar que, nesse caso, aí, eu tenho que sempre fazer uma diferenciação. Se for tecido muscular liso, aquele presente em vasos sanguíneos, eu tenho ele em toda a posição do pescoço. Se eu, durante o exame, fizer um tecido muscular, observar que existe um nódulo muscular, aí eu tenho que pensar no tecido muscular esquelético e eu não estou mais diante de um leiomioma. Eu vou estar diante de um raquidomiosarcoma. Então, neoplasias musculares benignas, originárias de tecido muscular liso, não tem nenhum amparo topográfico. Porém, se essa neoplasia do tecido muscular for de um tecido originário de tecido esquelético, eu tenho que pensar, sim, elas na disposição de tecidos musculares, em músculos que estão ali, esternocleidomastoide, trapézio, musculatura suprioide, infrioide, enfim. Outro aspecto muito interessante é, nesse caso, eu dou um parênteses, apesar de eu ter estruturas nervosas e a partir daí eu posso ter neuromas, neurolemomas, chivanomas, que são neoplasias originadas de tecidos nervosos periféricos, eu tenho uma área onde eu tenho uma maior abundância de tecido nervoso. A gente vai perceber que o trígono posterior é muito comum que eu tenha algumas lesões de tecido periférico, de nervo periférico. Apesar disso, não é porque eu tenho um nódulo em qualquer lugar que eu posso falar que a lesão aqui só pode ser de nervo periférico. Não. Atenção, são lesões traumáticas, hematomas, consegue observar de certa forma, independente do local onde eu tenho, independente do local na região cervical, uma vez que isso vai depender muito do rompimento de um vaso, da contratura de um músculo que foi atingido, depende muito do local onde foi atingido, o local de lesão e não de alguma uma estrutura anatômica pré-existente. E termino como tumores cutâneos, que basta eu ter pele para eu ter uma lesão, um tecido, uma tumoração. Não digo tumoração cutânea, inclusive subcutânea também. Então, são lesões que independem da sua topografia, e sim do tecido que está ali. É importante ressaltar que esses nódulos aí, invariavelmente, com muita frequência, a gente vai ter esses vasos, de certa forma, relacionados com um momento onde eu vou ter que retirar essa lesão, e aí sim, a partir da retirada dessa lesão, dela como um todo, eu vou poder dar um diagnóstico, que são lesões onde elas cursam com nodulações, onde você vai tentar, através de alguns exames complementares, tentar direcionar o seu diagnóstico, porém, invariavelmente, esse paciente vai retirar essa lesão e essa lesão vai ter que ser apreciada por um médico patologista para proferir um laudo. A partir do laudo, você ou termina a sua conduta, isto é, foi retirada com sucesso, não preciso fazer mais nada, vou apenas acompanhar o pós-operatório. Ou você, de repente, tira uma lesão e você descobre que é um nódulo metastático. Opa, não vamos parar por aqui. Vamos, de repente, entrar com um quadro de quimioterapia ou radioterapia e, principalmente, procurar onde é que está o tumor de origem. Então, de acordo com o laudo, vocês vão encaminhar, vão continuar ou vão até parar o seu raciocínio clínico. Quando nós vamos avaliar os trígonos do pescoço, é sempre importante ressaltar que nós temos uma série de trígonos. Então, nós temos os trígonos anteriores e posteriores, que nós já vimos, e esses trígonos anteriores e posteriores vão acabar dividido em outros trígonos, como o trígono submandibular, subantoniano, trígono carotídeo, trígono muscular, que são os 4 trígonos pertencentes aos trígonos anteriores do pescoço, assim como o trígono posterior acaba tendo 2 subdivisões, que é o trígono occipital e o trígono muscular. Esses trígonos, então,
acabam tendo, de certa forma, podem orientar a sua conduta diagnóstica. Uma vez que eu tenho, por exemplo, uma lesão no trígono submandibular, eu devo pensar, de certa forma, em um determinado causa. E essa observação anatômica orienta seu diagnóstico. Então, dificilmente eu vou pegar, por exemplo, um trígono supraclavicular e vou achar que ele tem um tumor, tem uma tumoração no trígono occipital, e eu vou achar que ele tem, no caso, uma neoplasia da glândula submandibular. Não, esse raciocínio não tem amparo morfológico para isso. Então, a gente vai avaliar em dupla esses trígonos, e vamos avaliar agora os trígonos submandibular e submentoniano, onde eu vou falar rapidamente sobre sua limitação, termino falando sobre seu conteúdo, e a partir daí, esses trígonos podem me dar qual informação clínica em amparo morfológico para eu seguir uma conduta clínica. Então, a gente, mais uma vez, estamos falando sobre o trígono cervical anterior, que, por sua vez, apresentam 4 subdivisões, e dentre essas 4 subdivisões, as 2 primeiras que eu opto por falar agora são elas que vão estar relacionadas, principalmente, são 2 trígonos que vão estar pertencentes ao trígono cervical anterior, e eles têm como base morfológica o músculo de gacho, que é esse músculo, como vocês viram há muito tempo atrás, apresenta 2 ventres, apresenta um ventre anterior, apresenta um ventre posterior, e eles são unidos por uma alça fibrosa fixada no ocioide. Com isso, eu acabo tendo aqui, de certa forma, a formação de um trígono, formado anteriormente pelo ventre anterior do digástrico, posteriormente pelo ventre posterior digástrico e superiormente pela margem inferior da mandíbula. A grosso modo, eu tenho aqui esse trígono, que a gente, de certa forma, tem muita utilidade esse conhecimento na presunção ou no direcionamento do nosso diagnóstico. É importante ressaltar, uma visão inferior aqui da região mandibular, onde eu observo aqui o ventre posterior do digástrico, aqui posteriormente, e eu tenho um trígono único, não é um trígono par, o trígono submandibular é um trígono par, mas o trígono submentoniano é um trígono ímpar, e formado pelo ocioide posteriormente, e posterior inferiormente, e antero superiormente, os ventres anteriores do digástrico. Então, de certa forma, eu passo até aqui um outro trígono, que é o trígono submentoniano. Esses trígonos, apesar de trígonos menores, são trígonos que, de certa forma, eu acabo tendo algum interesse, uma vez que algumas lesões têm uma certa predileção por essas áreas triangulares. Então, aqui, mais uma vez, apenas demonstrando com maior ênfase, perceba que eu tenho ali o ventre posterior do digástrico, juntamente assinalado em verde aqui, então chama a atenção, e, de certa forma, eu acabo observando aqui a formação do trígono submandibular. Não vejo nesse caso aqui, mas aqui numa outra imagem, ele deixa transparecer, no caso, não o músculo digástrico, mas sim a área representada pelo trígono submandibular. E, de certa forma, nessa outra imagem aqui, me chama a atenção uma pequena área que está intimamente relacionada com o ventre anterior digástrico, representada em perfil pelo trígono representando em perfil o trígono submentoniano. Então, chama a atenção para a gente mais esse dado, que é mais uma localização, que quando eu passo agora, de certa forma, a tentar avaliar, como eu vejo nessa próxima figura, o conteúdo, esse conteúdo que é sabido, ele é composto pela glândula submandibular, nesse caso, quando eu falo o conteúdo do trígono submandibular, ele é composto pela glândula submandibular, ele é composto por os vasos faciais, também composto por linfonodos submandibulares, e eu tenho o outro trígono, o trígono submentoniano, que vai ser composto por algumas veias superficiais que, de certa forma, vão formar a veia jugular, vão contribuir na formação da veia jugular anterior. Então, nessa região, às vezes, eu tenho um plexo que vai formar essa veia jugular anterior, bilateral. E, além disso, eu vou ter também linfonodos submentonianos. De certa forma, sabendo o conteúdo dessas estruturas, é que eu vou conseguir, de certa forma, prever possíveis desfechos de nodulações nessas áreas. Então, eu passo a ter, no trígono submandibular, principalmente como lesão principal, algumas lesões, como, por exemplo, um tumor de glândula submandibular. Perceba que eu tenho uma imagem, isso aqui foi retirado da internet, esse é um senhor
uma lesão que aparentemente era dada como uma lesão em linfonodo, mas ao diagnóstico descobriram que ele tinha uma outra lesão, e essa lesão era originária da glândula submandibular. Então, tem um tumor de glândula em glândula submandibular. Ao retirar essa lesão, a gente vê aqui a massa, e aqui, para minha alegria, eu tenho a lâmina dessa massa, que o que me chama a atenção, que além de ter primórdios epiteliais ali, estruturas glandulares, eu tenho um pouquinho mais acima, num tom mais azulado, estrutura cartilaginosa. Então eu estou diante de uma lesão onde eu tenho vários folhetos germinativos, e essa lesão é característica, a lesão mais comum das glândulas salivares. Eu estou diante de um adenoma pleomórfico. Mas o importante é que, se essa pessoa, provavelmente, no estágio inicial dessa nodulação, ela deveria estar localizada na região submandibular, e aí sim o nosso raciocínio deveria vir relacionado a esse tipo de exame, isto é, nosso exame físico deveria estar relacionado a esse diagnóstico, nossa anamnese deveria estar relacionada a esse diagnóstico. É importante ressaltar que eu estou diante de uma lesão em glândula salivar. Será que essa lesão em glândula salivar não tem alguma influência sobre a possibilidade de eu ter extravasamento de saliva, ectasia ductal, enfim, tudo isso que, de certa forma, pode fazer com que eu consiga ter uma indução diagnóstica. Além disso, outras possibilidades são linfadenopatias. Então, eu posso ter, nesse caso, de certa forma, lesões em linfonodos, e essas lesões em linfonodos podem ser, mais uma vez, neoplásicas, inflamatórias, infecciosas. E, nesse caso, através de algum outro parâmetro ou através de uma biópsia, você vai tentar direcionar o seu diagnóstico. Excetuando o trígono submandibular, eu tenho um trígono submentoniano, e, mais uma vez, eu tenho no trígono submentoniano, a grande maioria são relacionadas às lesões por linfadenopatias. E uma lesão específica, que eu tenho muito cisto dermoide, quando eu tenho essa lesão, é muito comum, é muito raro eu ter esse tipo de lesão no corpo, mas 2% dessas lesões acontecem na região cervical. E quando acontece na região cervical, 1/3 delas acontece na região submentoniana. Então, são pessoas que vão ter um abaulamento na região no trígono submentoniano, e até que se prove o contrário, você deve pensar na possibilidade de estar diante de um cisto dermoide. Você não pode abandonar esse diagnóstico. Você vai é uma lesão, na sua grande maioria das vezes, 99% das vezes, é uma lesão benigna. É uma neoplasia, é um teratoma, de certa forma, um aspecto, tem um detalhe nessa alteração teratomatosa, mas ela acaba, se você fizer um corte, você vai encontrar tecido cartilaginoso, você vai encontrar tecido epitelial, enfim, você vai encontrar algumas alterações relacionadas a esse tipo de lesão. Voltando aos trígonos, já falei sobre os 2 trígonos submandibular e submentoniano, e agora eu vou falar um pouco sobre os outros 2 trígonos, o carotídeo, também conhecido como trígono carótico, e o trígono muscular. Então, observando agora esses trígonos, vamos dar atenção paulatinamente nesses 2 trígonos, já são 6 trígonos no total, já falamos de 2, vamos agora aos outros 2. Chama a atenção para a gente esse trígono, lembrando que, mais uma vez, eu estou diante do trígono cervical anterior, e vou agora separá-los não pelo digástrico, mas eu utilizo agora um outro músculo, e esse músculo é o ventre anterior do músculo omioide. Repare que o omioide, de certa forma, mais uma vez, é um músculo que apresenta 2 ventres, é um digástrico também, onde vai ter um ventre superior e anterior, ou também conhecido como ventre antero-superior, e um outro ventre póstero-inferior. O ventre anterior divide essa porção do pescoço num trígono superior, que é o trígono carótico, até muitas vezes conhecido como trígono carotídeo superior, e um trígono inferior, conhecido como trígono muscular, também conhecido como trígono carotídeo inferior. Então, eu tenho aqui esse músculo, que é o ventre anterior do músculo omioide, e ele vai acabar delimitando acima um trígono carotídeo, também conhecido como trígono carótico ou trígono carotídeo superior, e um trígono inferior, conhecido como trígono muscular, e alguns livros chamando de trígono carotídeo inferior. Chama a atenção para a gente, mais uma vez, aqui eu coloco a imagem onde o ventre anterior do músculo omioide vai, de certa forma,
dividir essa região cervical anterior em dois trígonos, um superior e um inferior. Aqui eu mostro uma outra imagem onde eu só assinalo o trígono carótico. Ele tem esse, reparem, quando eu vou fazer essa delimitação, que a margem posterior dele é dada pelo ventre, perdão, a posterior dele é dada pela borda anterior do músculo esternocleidomastoide. Eu tenho a borda anterior dado pela margem posterior do ventre anterior do omoioide, e o seu limite superior é a margem inferior do músculo digástrico, juntamente com o músculo isquioide. Eu tenho, então, essa delimitação, o quanto a gente vai falar mais à frente, e o outro trígono, que é um trígono, de certa forma, mais simples e a gente observa com uma forma mais facilitada, que é delimitado anteriormente pelaquela linha mediana, cervical mediana. Eu tenho um limite superior formado pela borda anterior do omoioide e um limite inferior dado pela margem anterior do músculo esternocleidomastoide. Então, nós temos aqui, então, a limitação, e quando vamos observar o conteúdo desses trígonos, primeiro do trígono carotídeo, chama a atenção para a gente que, apesar de inúmeras outras estruturas que eu poderia falar aqui, sempre lembrando que eu tenho aquelas estruturas relacionadas a linfonodos, etc., etc., o que chama a atenção para mim aqui é aquele conteúdo da bainha carotídea, sempre lembrando aos senhores que a bainha carotídea é formada pela união, pela fusão das três lâminas superficial, pré-traqueal e vertebral da face cervical. Elas vão acabar formando um envoltório facial, e esse envoltório facial apresenta na sua disposição, em posição medial, o sistema carotídeo, isto é, eu vou ter a carótida comum e a sua divisão em externa e interna, vou ter lateralmente a veia jugular interna e posteriormente o nervo vago. Então, essas estruturas vão, de certa forma, encabeçar o trígono carotídeo, além de outras estruturas que a gente não vai falar aqui, que não tem tanta relevância assim para a gente, relevância diagnóstica. Quando eu vou falar sobre o conteúdo do trígono muscular, vai me chamar a atenção mais uma vez, onde eu ressalto aqui as suas delimitações e chama a atenção aqui para a gente, aqui eu tenho uma lesão bem significativa. Eu estou falando já sobre as lesões. O trígono carotídeo, eu posso ter inúmeras lesões, linfadenopatias, cistos e fístulas branquiais, porém eu vou falar sobre as fístulas mais à frente, mas uma coisa que deve ser imaginada é a presença de paragangliomas. É uma neoplasia muito rara, porém 60% a 70% dessas neoplasias, elas se originam naquele glomo carotídeo que fica na bifurcação do sistema carotídeo, quando ele se divide na carótida interna e na carótida externa. Ali eu tenho um tecido, de certa forma, relacionado à percepção do sistema de pressão, um baroreceptor, e também um sistema de quimiorreceptores, onde vai fazer a percepção das concentrações de oxigênio e gás carbônico, e essa percepção de concentração é dada por um tecido, e esse tecido aí, que acaba tendo grande componente neuroendócrino, pode sofrer uma neoplasia. E sofrendo uma neoplasia, na grande maioria das vezes são neoplasias benignas, elas precisam ser retiradas. Então, aqui a gente tem, no caso, uma lesão de glomo carotídeo, que é chamado paraganglioma. É apenas para a gente exemplificar o quanto, muitas vezes, a gente consegue, de certa forma, ter uma previsão baseado na alteração que você observa de um diagnóstico. Agora, falando sobre o trígono muscular, mais uma vez, reparem que é um trígono onde eu vou ter aquela musculatura inferior, excetuando o mioide, que não é conteúdo, sua margem. Eu tenho outras estruturas, e nesse caso chama a atenção a glândula tireoide. A glândula tireoide, principalmente, não quando eu avalio um trígono muscular único, mas quando eu avalio o trígono muscular como um todo, os dois, tanto o direito e o esquerdo junto, eu não tenho uma área triangular, eu tenho uma área losangular. E nessa área losangular, nesse losango, eu tenho a glândula tireoide. Então, a grande maioria de procuras que os senhores vão ter no consultório de vocês, ou opinar alguma estrutura, alguma dúvida quanto à tumoração no pescoço, vai estar relacionado a alguma coisa na glândula tireoide. Além disso, tem alterações, apesar de pequenas, nas glândulas paratireoides, principalmente adenomas. É importante
lembrar que na glândula tireoide a gente tem que pensar sempre em alterações, sejam elas neoplásicas, sejam elas inflamatórias, e qualquer aumento da glândula tireoide que não seja relacionado a uma neoplasia, um câncer, ou está relacionada com uma alteração inflamatória infecciosa, eu vou estar diante de uma estrutura que eu chamo de bócio da glândula tireoide. Então, bócio nada mais é do que o aumento da glândula tireoide, excetuando causas neoplásicas, excetuando causas inflamatórias. As tiroidites, de certa forma, como tiroidite Hashimoto e outras tiroidites a seguir. Além disso, eu tenho outras estruturas também relacionadas com aumentos da região do trígono muscular. São até lesões mais profundas, como alterações, por exemplo, de divertículos da laringe, divertículos da traqueia, divertículos do fístulas ou divertículos do esôfago, podem, de certa forma, causar uma tumoração nesse trígono muscular. Por isso, quando nós falamos de lesões principais, eu vou estar falando principalmente de qualquer doença da glândula tireoide. Seja essa glândula tireoide uma lesão congênita, inclusive, porque podem estar relacionadas a uma lesão mediana no trígono muscular, ou outras lesões, como neoplasias, infecções, doenças de carência de iodo, enfim, assim como doenças da glândula paratireoide e linfadenopatia de uma maneira geral. Sempre é importante ressaltar, eu faço questão de colocar aqui que linfadenopatia pode ocorrer independente da localização no pescoço, ela independe dos trígonos. Vamos agora, de certa forma, terminar essa parte dos trígonos e chama a atenção para mim agora que eu já terminei, já falei dos trígonos anteriores do pescoço e eu vou agora falar dos trígonos posteriores do pescoço, trígono tanto occipital como supraclavicular. De certa forma, eu posso até falá-los de uma maneira ampla, onde eu tenho, mais uma vez, o trígono cervical posterior, e essa subdivisão desse trígono cervical posterior vai ser dada por um músculo chamado omioide, mais precisamente o ventre posterior do músculo omioide. E acima desse músculo, eu passo a ter o trígono occipital, e abaixo desse músculo, eu passo a ter o trígono supraclavicular. É importante ressaltar que esse trígono supraclavicular também é conhecido muitas vezes como trígono occipital inferior, muitas vezes o trígono occipital também é conhecido como trígono posterior superior, enfim. Nós temos inúmeras denominações e os trígonos cervicais, eles apresentam inúmeros nomes, porém, eu estou passando para os senhores aquilo que está na nómina anatômica, são os nomes que estão aceitos pela a comunidade científica. Então, nessa outra imagem aqui, eu ressalto, e nesse momento vou falar sobre os limites. Eu tenho os limites do trígono supraclavicular, onde o limite inferior é a borda superior da clavícula, o limite anterior é a borda posterior do músculo esternocleidomastoide e o limite posterior é a borda anterior do ventre posterior do músculo omioide. Da mesma forma, quando eu vou avaliar outro trígono, o trígono occipital, eu for descrever as suas limitações, eu tenho como limite posterior a borda anterior do músculo trapézio, o limite antero-superior a margem posterior do músculo esternocleidomastoide e o limite póstero-inferior é a borda posterior do ventre posterior do músculo omioide. Nós temos então aí a limitação e vamos partir agora de certa forma. Chama a atenção a gente mais uma vez o conteúdo, dessa vez o conteúdo desses trígonos, do trígono ali no caso. Percebam que nessa imagem, apesar de eu assinalar em verde o trígono occipital, eu deixei o trígono supraclavicular para a gente observar que ali passam algumas estruturas que a mim são muito interessantes. Então, eu vou estar diante de vasos subclávios. É importante que anteriormente eu tenha a veia subclávia, posteriormente eu tenho a artéria subclávia. Além disso, eu tenho o plexo braquial, mais precisamente alguns dos seus troncos, alguns ramos que saem desses troncos, ou ramos que saem diretamente de uma raiz, como, por exemplo, o nervo para o músculo subclávio, e outras estruturas, que nesse caso a gente, mais uma vez, são linfonodos e algumas outras estruturas interessantes. Da mesma forma, quando eu vou avaliar o conteúdo do trígono occipital, chama a atenção para apesar de eu ter um grande conteúdo muscular, chama para mim a riqueza de estruturas nervosas. Dentre elas vai se destacar o nervo acessório,
que vai enviar ramos para a porção mais superior do esternocleidomastoide, vai atravessar o ventre, a superfície muscular do músculo levantador da escápula e acaba culminando e inervando o músculo trapézio. Além disso, nós temos a musculatura de ramos do plexo cervical, mais precisamente o nervo transverso do pescoço, auricular magro, enfim, os supraclaviculares, que de certa forma também passam, estão representados na figura. Então, a gente passa até assim, ramos de C1, C2, C3, C4, que vão trafegar por aí. Então, tem um grande tráfego de estruturas nervosas que, de certa forma, podem vir a fazer com que eu possa, de certa forma, tanto no trígono occipital, assim como no trígono supraclavicular, pensar em tumores de partes moles. E, nesse caso, quando eu penso em tumores de partes moles, vão estar toda aquela gama de tumores. Tumores que se originam de tecido nervoso, de vasos sanguíneos, de vasos linfáticos, então, além disso, de outras estruturas linfáticos, sanguíneos, adiposo, que vão estar presentes nessa lesão. E, muitas vezes, o exame histopatológico, que, de certa forma, vai fazer com que eu tenha o diagnóstico. É importante ressaltar aqui, além das linfadenopatias, uma coisa que me chama a atenção existe uma predileção muito grande em tumores ósseos e tumores cartilaginosos nesse trígono em especial. Então, de todos os trígonos, eu posso ter lesões de tumores ósseos, osteomas, osteocondromas, condromas nessa região. Então, isso chama para mim a atenção também nesse caso. Então, mais uma hipótese que deve ser aventada na possibilidade de um tumor em trígono cervical posterior, mais precisamente na sua subdivisão trígono occipital. Então, além desses aspectos topográficos que eu comentei, alguns aspectos específicos que é importante que a gente fale aqui, que são apenas 3, antes que eu termine essa palestra. Um deles é a drenagem linfática, então é muito importante que nós tenhamos uma plena consciência não de todos os tipos de linfonodos que nós temos aqui, até porque é impossível que nós façamos isso pela grande variabilidade anatômica que existe na distribuição, tanto na quantitativa quanto qualitativa desses linfonodos. Pode acontecer na hora de eu descrever, por exemplo, quando eu descrevo linfonodos na região submentoniana, você vai ler na descrição que são linfonodos que estão na região submentoniana, podendo ou não existir linfonodos, e quando existem, estão no número de 1 a 3 linfonodos. Então, a gente tem muito essa dificuldade de prever esse tipo de padrão de drenagem linfática. Então, existe um órgão, esse órgão, de certa forma, acolheu uma distribuição relacionada a desses linfonodos e que obedece inúmeros padrões. Atualmente, o padrão mais aceito na distribuição dos nódulos, dos linfonodos cervicais, é aquela utilizada pela Memorial Sloan Kettering Cancer Center, que é utilizado amplamente. Então, neles fazem um agrupamento de 7 níveis de linfonodos, onde o nível 1 ele é representado pelos linfonodos submandibulares e submentonianos. Eu tenho um outro grupo de linfonodos que são relacionados com linfonodos que ficam na divisão, na verdade, quando eu tenho ficam acima do músculo esternocleidomastoide, o nível 3 fica atrás do músculo esternocleidomastoide, o nível 4 vai ficar, de certa forma, abaixo do esternocleidomastoide. Então, eu tenho os níveis 2, 3 e 4 relacionados com o músculo esternocleidomastoide. Tenho ainda os linfonodos do nível 5, que estão relacionados aos trígonos, estão relacionados aos linfonodos do trígono cervical posterior. Tenho do nível 6, que são aqueles relacionados com a traqueia, tanto anteriormente à traqueia, como lateralmente à traqueia, e por último eu tenho linfonodos que na verdade nem pertencem à região cervical, mas estão no mediastino superior. Então eu tenho um grupamento de acordo com esse grupo, e é o grupo utilizado que vocês vão utilizar para estadiamento de qualquer neoplasia, por exemplo, da neoplasia da glândula tireoide. Quando você retira a glândula tireoide, sabendo que é uma neoplasia, muitas vezes você vai ter que retirar linfonodos dos níveis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, quando couber, e a partir daí você traçar um estadiamento para esse paciente. Outro aspecto interessante para mim
no caso que eu preciso falar, que é o segundo ponto, num total de 3, é o desenvolvimento da glândula tireoide. É importante que vocês saibam essa parte da embriologia, que a glândula tireoide vai ser a primeira glândula endócrina a aparecer, a partir, geralmente, do 24º dia. Ela surge através de um seio, no assoalho da faringe. A gente vai ter o desenvolvimento de um seio, um divertículo tireoidiano, divertículo da tireoide, que, por sua vez, vai se prolongar, e a partir daí eu tenho não somente o divertículo da glândula tireoide, mas também um ducto que vai unir tanto a língua, que é glosso, e tireoide tiro, chamado tiroducto, o ducto tireoglosso. Esse ducto tireoglosso chega a um momento em quando a glândula tireoide alcança a sua posição mediana cervical, anel traqueal, onde o istmo alcança essa posição anatômica, e posteriormente a gente vai ter uma involução, isto é, uma evolução fibrosa desse ducto tireoglosso. Se por algum motivo qualquer nós tivermos durante esse trajeto do forame cego na língua, que representa o assoalho da faringe primitiva, até a sua posição final na região cervical, a persistência de algum tecido tireoidiano, eu vou estar diante de uma tireoide ectópica. Essa tireoide ectópica pode existir desde a sua origem no forame cego, isto é, eu tenho uma tireoide lingual, isso pode acontecer, não é raro. Assim como, durante todo esse trajeto, eu posso ter a persistência desse tecido tireoidiano. Muitas vezes, eu posso ter, inclusive, a persistência do ducto tireoglosso. É o que eu vou chamar de persistência do ducto tireoglosso. Então, esses ductos, muitas vezes, podem até se ulcerar, virar um seio, um cisto infectado, e isso pode chamar a atenção, no caso do médico, para que ele investigue mais isso, lembrando que essas lesões vão ser lesões medianas no pescoço. Então, desde o seu trajeto, esses nódulos cervicais, que vão se apresentar como nódulos cervicais medianos, eu posso ter uma ampla possibilidade de persistência dessa estrutura, do desenvolvimento dessa glândula tireoide, e a partir daí eu posso ter inúmeras lesões. E essas lesões vão estar geralmente relacionadas com uma disposição mediana no pescoço. Outra coisa que chama a atenção para a gente, o último ponto, é que eu vou estar diante de cistos branquiais, que por algum motivo qualquer, durante o desenvolvimento dos cistos branquiais, eu passo a ter algum resquício desse aparelho branquial, desse arco branquial. E é importante ressaltar que eles têm uma origem mesodérmica. Então, isso, de certa forma, acaba orientando o diagnóstico do patologista. De acordo com o que ele vê de tecido nesses cistos, ele pode orientar se ele está diante de um cisto do primeiro arco branquial, do segundo arco branquial ou do terceiro arco branquial. É muito comum nós utilizarmos o músculo esternocleidomastoide como origem para isso. Então, relacionados ao músculo esternocleidomastoide na sua porção mais superior, nós temos a possibilidade de lesões, de cistos, de fendas, ou seios, no caso, cistos ou fístulas dos arcos branquiais, no caso do primeiro arco branquial. Na porção mediana do músculo esternocleidomastoide, eu vou estar a localização topográfica de fístulas e cistos do segundo arco branquial, e na sua implantação, na sua inserção, lá na sua origem clavicular e external, eu tenho a possibilidade de ter cistos, ou apesar de em menor frequência, cistos do terceiro arco branquial. O mais comum é aquela modulação que nós temos, que apareceu a partir do primeiro ano na criança, que está sobreposto ao músculo esternocleidomastoide. A principal causa são os cistos branquiais do segundo arco branquial. O objetivo da palestra, que eu espero, que eu tenha conseguido, pelo menos, que vocês observassem que é interessante eu ter um certo conhecimento morfológico para abordar os nódulos cervicais, e eu espero que vocês, de certa forma, que eu tenha conseguido contribuir para minimizar um pouco as dúvidas relacionadas a esse tema. A gente sabe que a gente não vai conseguir eliminar todas as dúvidas, mas o importante é que a anatomia, de certa forma, vai fazer com que propicie que a gente tenha um melhor direcionamento
das nossas outras ferramentas. Ferramentas essas que são a anamnese, o exame físico e a orientação nos pedidos de exames complementares. Muito obrigado aos senhores. Estamos abertos para perguntas.